Em uma noite muito fria, o ônibus 86 começa a percorrer as ruas escuras da cidade, mas o que parecia ser uma viagem normal se transforma em um pesadelo para os passageiros a bordo, quando uma figura misteriosa e sombria, vestida de preto, aparece sentada no último banco. A figura se aproximando cada vez mais dos passageiros, que se veem presos em uma jornada de terror e suspense, lutando por suas vidas e tentando escapar da figura misteriosa, antes que seja tarde demais. Sejam muito bem-vindos ao canal Escuridão Macabra, onde você encontra os melhores vídeos de horror da internet. Vídeos novos todos os dias às 20 horas. Este terror começa agora. Você está preparado? Era uma noite muito fria, quando o ônibus 86 começou a percorrer as ruas escuras da cidade. Apenas alguns passageiros estavam a bordo, todos eles demonstravam cansaço e muito ansiosos para chegar em casa, depois de um dia duro de trabalho. De repente, o ônibus começou a fazer um barulho estranho no motor, e parou no acostamento da estrada, num local deserto e com plantações de milho dos dois lados. O motorista, um homem já idoso e cansado, anunciou que havia problemas mecânicos e que eles precisariam esperar, para que ele pudesse tentar resolver o problema. Os passageiros suspiraram, e reclamaram impacientes, mas não havia nada que pudesse ser feito. Enquanto esperavam, um passageiro notou algo estranho no fundo do ônibus. Ele piscou algumas vezes, certo de que estava vendo coisas, mas lá estava uma figura estranha, vestida de preto, sentada em silêncio no último banco, com a cabeça baixa. Em volta dessa pessoa parecia um nevoeiro escuro muito macabro. Foi então que este passageiro mencionou isso para os outros, mas ninguém parecia ter notado a figura. Até eles olharem para trás, mas só viram um vulto na escuridão. O motorista estava fora do ônibus consertando o problema no motor. Os minutos se arrastavam e a tensão no ônibus aumentava a cada segundo. Então, de repente, a figura vestida de preto se levantou, e começou a andar lentamente pelo ônibus com a cabeça baixa. Os passageiros estavam paralisados de medo, incapazes de se mexer ou gritar. A figura parou diante de cada um deles, olhando-os fixamente com olhos vazios antes de continuar a andar. Finalmente, a figura chegou à frente do ônibus e se sentou no banco, olhando para trás. Os passageiros estavam agora completamente aterrorizados, certos de que estavam presos com um fantasma. O pior é que, esta coisa, estava tampando a única passagem para sair do ônibus. Foi então que o motorista voltou, tentou ligar o motor. Sem sucesso, saiu novamente, em direção ao motor na parte de trás do ônibus. Enquanto ele saiu, esta figura se levantou e se virou em direção aos poucos passageiros que haviam lá dentro. Ficou imóvel, e do nada retirou uma faca enorme de dentro do casaco. Todos correram para o fundo do ônibus apavorados e gritando. Quando essa coisa foi começar a andar em direção a eles, o motorista voltou e perguntou o porquê dos gritos. Eles falaram gaguejando: "Cuidado com este homem aí perto de você, ele está com uma faca enorme." O motorista sorriu e falou: "E que homem, gente, não tem ninguém aqui. Vocês estão cansados e começando a ver coisas." O motorista sentou no seu lugar, ligou o ônibus, que começou a se mover, mas a figura vestida de preto ainda estava sentada no banco da frente. Os passageiros imploravam para que o motorista parasse o ônibus, mas ele parecia não dar bola para eles. O ônibus continuou a se mover, levando a figura vestida de preto junto. Os passageiros e o motorista nunca mais foram vistos novamente, e nunca se soube o que aconteceu com eles. A única coisa que se sabe é que o ônibus foi encontrado abandonado no dia seguinte, no meio dessa plantação de milho, com todos os passageiros e o motorista desaparecidos, e a figura vestida de preto ainda sentada no banco da frente. Desde então, a história do ônibus fantasma se espalhou pela cidade, causando pânico entre aqueles que ouviam falar dela. Diziam que a figura vestida de preto era uma alma atormentada, presa em um loop eterno de sua última viagem. Alguns afirmavam ter visto o ônibus parando em pontos de ônibus desertos, com os passageiros desaparecidos e a figura sentada no banco da frente, olhando fixamente para a frente.
Muitos evitavam pegar ônibus à noite naquela linha, temerosos de que pudessem ser os próximos a desaparecer. A polícia investigou o desaparecimento dos passageiros e do motorista, mas nunca conseguiu encontrar uma pista ou explicação lógica para o que aconteceu. Um jovem investigador, muito curioso sobre o caso, decidiu investigar por conta própria. Ele pegou o ônibus numa noite escura, esperando encontrar alguma pista do que aconteceu. No entanto, o que ele encontrou foi muito mais assustador do que ele poderia ter imaginado. Enquanto o ônibus avançava pelas ruas escuras, ele começou a sentir uma sensação estranha, como se estivesse sendo vigiado. Ele olhou assustado para trás, e viu a figura vestida de preto sentada no banco de trás, olhando fixamente para ele. O investigador tentou sair do ônibus, mas as portas estavam trancadas e o motorista parecia não ouvir seus gritos. A figura se levantou e começou a se aproximar dele, a cada passo mais perto. O investigador estava paralisado de medo, certo de que seria o seu fim. Então, de repente, o ônibus parou em um ponto de ônibus deserto, e as portas se abriram. O investigador saiu correndo, sem olhar para trás, e nunca mais pegou um ônibus à noite novamente. Foi então que este investigador começou a pesquisar fatos a fundo, sobre alguma coisa que houvesse acontecido naquela linha. E então descobriu, que há mais de 20 anos atrás, um rapaz de 26 anos chamado Breno, foi encontrado morto com uma faca cravada no fundo de um ônibus naquela mesma linha. Este crime nunca foi solucionado por falta de provas, e mais o investigador jurou que jamais pegaria um ônibus à noite novamente e encerrou a sua investigação. Será então que esta figura sombria estava querendo falar alguma coisa sobre este crime? Ou simplesmente estava querendo fazer com os outros o que fizeram com ele? Tirem suas próprias conclusões. Até hoje, a história do ônibus fantasma ainda é contada por toda a cidade, como um aviso para aqueles que ousam desafiar as forças sobrenaturais. E a figura vestida de preto ainda é vista rondando as ruas escuras, esperando a próxima vítima para levá-la em sua eterna jornada. E assim termina mais essa história de terror do canal Escuridão Macabra. Espero de coração que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, apertem o like. E se inscreva no canal. Comentem abaixo o que vocês acharam do vídeo. E qual o assunto de terror que vocês querem ver aqui no canal. Se vocês tiverem algum conto ou relato de terror, e quiserem que faça um vídeo com ele, me envie no e-mail, que está na descrição do vídeo. Agora vai aparecer 2 vídeos na tela, um sou eu que estou indicando e o outro é o próprio YouTube. Assistam e compartilhem estes vídeos o máximo que puderem. Muito obrigado e até o próximo vídeo.